Olá, crianças! Tudo bem? Que saudade de vocês! Quanto tempo! Ah, você tá aí também? Que legal! Chama o papai, chama a mamãe, porque eu tenho uma novidade para vocês. Olha só, nós não temos como nos reunir agora, mas eu espero que em breve, com as nossas orações, o Senhor Deus nos dê a graça de nos ajuntarmos de novo para cultuarmos junto o Senhor Deus no dia do Senhor. Mas neste dia do Senhor, você pode estudar a palavra de Deus aí da sua casa com seu papai e com sua mamãe. Agora a tia Suzana, a tia Suelen e a tia Dulce e outras tias estarão trazendo a palavra de Deus para você aí no seu lar. Agora todo domingo, tá bom? Então eu quero compartilhar com você, antes de passar a palavra para a tia Paula, que vai trazer os cânticos, e para as tias que vão trazer a lição da escola dominical, eu quero compartilhar com você, eu quero pedir que você chame o papai e a mamãe e peça para eles abrirem aí no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, que diz assim, olha o que diz aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Mais uma vez, repete aí comigo. Repete com ele aí, papai. Repete, mamãe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu era criança, eu ficava imaginando assim. Será que o salmista colocava a lâmpada no pé dele? Porque a gente não coloca a lâmpada no pé, mas ele está dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que ele diz isso? A lâmpada fica lá em cima. É verdade, mas na época que o salmista escreveu isto aqui, não havia luz elétrica. Então, eles utilizavam o que a gente chama de lamparina. Depois você pede para o papai ou para a mamãe dizer para você aí como é uma lamparina e mostrar para você uma lamparina. Então, naquela época, não tinha luz nos postes. E quando o salmista saía, quando ele ia para fora de casa, ele precisava levar uma lamparina. E sabe quando eu entendi o que significa lâmpada para os meus pés? É quando eu estava uma vez no retiro. Lembra quando a gente se reúne lá e toma banho juntos no Igarapé, e depois a gente adora o Senhor, canta cânticos, ouve a exposição das Escrituras, não é? Então, eu estava num desses retiros e tive que ir lá na beira do rio. E no caminho não tinha luz elétrica, estava tudo escuro. Então eu peguei minha lanterna e fui até a beira do Igarapé. Só que, sem perceber, em vez de focar a lanterna para frente, eu focava para o meu chão, para o pé. Por quê? Porque no escuro você não sabe onde está pisando. Então você tem que iluminar os seus pés, o seu caminho. Porque você pode de repente pisar numa cobra, já pensou? Ou então numa pedra, escorregar e cair, ou cair no buraco. Então, naquela época que não tinha luz elétrica, quando o salmista saía para a rua ou para algum lugar no escuro, ele tinha que focar a lamparina para o chão, para saber onde estava pisando. Por isso, aí eu lembrei desse texto. Então é por isso que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque no escuro você tem que iluminar os pés para que você não pise em falso. Então, quando o salmista diz isso, ele está dizendo que a palavra de Deus é a luz que nos guia, que nos mostra como devemos andar e por onde devemos andar. Lendo a Escritura, nós vamos descobrir o caminho pelo qual devemos andar de um modo que nós agrademos a Deus. É nas Escrituras que nós aprendemos acerca de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por isso que ele disse lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, crianças, nós precisamos ler as Escrituras, porque elas nos ensinam o caminho, que é Cristo. Elas nos falam acerca de Cristo, de como nós podemos andar com Cristo, confiar em Cristo, mesmo em momentos quando a gente está com medo, e como nós precisamos entregar nossa vida a Cristo para a salvação da nossa vida. Então, peça para o papai, para a mamãe, estudar junto com você a palavra de Deus. Peça para eles lerem todos os dias com você a palavra de Deus e memorizarem, gravarem a palavra de Deus no coração, porque você vai crescer e vai saber sempre por onde andar, porque no mundo existem muitos caminhos
que são caminhos errados. Mas a palavra de Deus lhe mostra qual é o caminho certo. Ela lhe fala acerca de Jesus. Então é por isso que nós estamos voltando a ter a nossa escola dominical aí na sua casa. Cada professora está gravando um vídeo com uma aula, continuando a lição da escola dominical. Então chama o papai, chama a mamãe, fica num lugar bem quietinho e ouve a palavra de Deus que cada professora vai expor para você. E também cante com a tia Paula os cânticos que ela vai trazer de louvor ao Senhor Deus para o seu aprendizado e para a sua edificação. Tá bom, crianças? Então não saia daí. As tias vêm aí para ensinar a você a palavra de Deus, para cantar com você. Tio Emerson também vai ajudar tocando, tá bom? E todos os domingos, se o Senhor Deus quiser, nós estaremos neste mesmo horário, trazendo para você a palavra de Deus. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um grande abraço, cheio de saudade, um beijão para vocês. Deus os abençoe. Obrigada, pastor, pela excelente mensagem. Bom dia, crianças. Tia Paula e tio Emerson passando aqui para dizer que estamos com muitas saudades e para fazer um momento de louvor com vocês. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus com um cântico Bendizei ao Senhor. Bendizei, bendizei ao nosso Deus, todos os servos do Senhor, que assistis na casa de Deus, todos os dias para adorar. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, no santuário e bendizei ao Senhor. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. O Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, no santuário e bendizei ao Senhor. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, no santuário e bendizei ao Senhor. Amém! E agora nós vamos preparar o nosso coração para ouvir da palavra de Deus que a tia vai trazer para vocês. Então chama o papai, chama a mamãe, aquete a vossa mente, o vosso coração e ouça a palavra de Deus que tem para vocês, tá bom? E nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau! Oi, gente! Como vocês estão? Bem? Espero que sim. Estou com muita saudade de vocês. Espero que este momento passe logo para que possamos estar juntos novamente. Quero agradecer a Paulo, o Emerson, que trouxeram os cânticos para nós. Obrigada, queridos. Que Deus os abençoe. A partir de hoje, as nossas aulas serão por este meio. Espero que vocês aproveitem. Espero que vocês, juntamente com os pais, possam se deleitar na palavra do Senhor. E nós vamos orar neste momento para nós iniciarmos a nossa aula, ok? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela vida dessas crianças, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente as suas vidas, que elas possam aprender a Tua palavra, Senhor Deus, e que elas guardem no coração a Tua boa palavra, e que quando crescer, Senhor Deus, não venham se desviar dos caminhos do Senhor, mas que possam permanecer firmes na rocha que é Cristo Jesus nosso Senhor. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, na última aula nós vimos que alguns instrumentos eram usados a fim de o povo obedecer a Deus. E também esses instrumentos serviam para avisar quando os inimigos
estavam se aproximando, eles eram tocados e o povo saberia quando o inimigo estava se aproximando. Josué, nós vimos a história dele, né? Vimos que ele foi usado por Deus. Ele conduziu o povo de Deus para uma batalha, para uma guerra, que foi a muralha de Jericó, aquela cidade que eles tomaram. Mas para eles tomarem aquela cidade, Deus usou aquele homem, Josué, para que ele conduzisse o seu povo, e assim Deus também usou alguns instrumentos, para que quando aquele povo ouvisse o som dos instrumentos, né, eles iriam gritar bem forte e as muralhas iriam cair. Mas Deus quis mostrar ali que o poder não estava nos instrumentos. O poder vinha dele, do Deus Todo-Poderoso. Josué, a obediência dele e do povo fez com que Deus se manifestasse e ali mostrasse o seu poder, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Então, os instrumentos não tinham poder nenhum, mas sim, Deus usou os homens, Deus fez com que eles tocassem aqueles instrumentos e ganhassem aquela batalha. Mas o poder não estava nele, no instrumento. O poder estava no Senhor. É nisso que nós devemos olhar. Deus, o nosso Deus, ele é poderoso. E hoje nós vamos estudar sobre uma história bem interessante, que é a Torre de Babel. Nós vamos ver, está lá no livro de Gênesis, nós vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos estudar Gênesis 11, versos de 1 a 9. Eu vou fazer a leitura da palavra e vocês vão acompanhar, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Todos falavam da mesma forma. Então, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Verso 4, eles disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que inventarem fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destaste, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então, a gente vê aqui no verso 32 que ele diz assim: São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Depois do dilúvio, a terra foi povoada pelos filhos de Noé. E estes filhos tiveram filhos, e estes foram os primeiros povos da terra, a habitar a terra. Todos falavam a mesma língua, todos falavam o mesmo idioma. Então, eles se entendiam, eles sabiam o que estavam fazendo. Mas no verso 4, eles disseram assim, diz assim a palavra: Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Aí, aquelas pessoas, elas não estavam desejando construir uma bela cidade, elas estavam querendo ficar famosas,
Elas queriam ser conhecidas no mundo todo. O orgulho tomou de conta do coração daquelas pessoas. E aí, o que foi que aconteceu? Deus deixou de ocupar o primeiro lugar no coração delas. Elas colocaram a torre, aquela torre grande que chegasse até os céus, porque eles queriam chegar até Deus pelos seus próprios esforços e não pelo arrependimento dos seus pecados, porque nós só podemos chegar a Deus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus olhou a cidade e a torre que eles estavam construindo e decidiu acabar com tudo o que eles tinham em comum e os dispersou. E como Deus fez isso? Criou outras línguas. Assim, as pessoas, cada uma falava de forma diferente. Um não conseguia entender o outro. Assim, pararam a construção da cidade e da torre, que ficou inacabada e foi destruída. E eles se espalharam por toda a terra. Em Provérbios 15:3, a palavra de Deus diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, nós não devemos colocar outra pessoa, outra coisa no lugar do Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro lugar no nosso coração, ele tem que ser o centro. Senão nós vamos nos tornar que nem esse povo que queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Queriam status, queriam reconhecimento, mas Deus não aceitou. Deus não quis isso. Então, que nós possamos reconhecer no Senhor, que por isso nós precisamos reconhecer que não há outro Deus além do Deus da Bíblia. Ele é o único Deus a quem nós devemos adorá-lo. Então, crianças, que possamos ficar atentos, que vocês possam guardar no coração a palavra do Senhor, que vocês possam fazer valer tudo que vocês têm aprendido. Que Deus abençoe a vidinha de cada um de vocês. E que vocês possam responder a atividade da nossa revista, essa revista aqui, que ela possa ser a ajuda que vocês precisam. Aqui vocês têm um devocional para responder, vocês precisam fazer a leitura para poder responder às atividades. Na próxima aula, nós vamos falar o segundo ponto dessa lição. Nós vamos falar sobre pecado, né? Pecado, sobre uma cidade, 2 cidades que foram destruídas pelo Senhor. Na próxima aula, nós vamos aprender, nós vamos ver o que foi que aconteceu com essa cidade. Por que Deus destruiu? Tá bom? Que Deus assim os abençoe e tchau, tchau. Até a próxima aula.